Muito obrigado. Então, é isto, meus amigos. Que bom, hoje é dia 10/10, 10 de outubro, e nós vamos, na sequência das segundas-feiras, hoje, então, seguirmos adiante nesta temática que envolve as questões do mundo espiritual da Terra, claro, porque de outros planetas ou mundos nós teríamos que buscar uma literatura mais específica. E o nosso interesse é de conhecermos melhor exatamente o mundo que nos acolheu, o mundo onde nós estamos. Então, na página 247, nós tínhamos parado da outra vez no parágrafo que dizia: as comunidades espirituais podem, a rigor, ser classificadas em três grandes categorias, segundo as condições espirituais de seus habitantes e as características do ambiente onde se encontram inseridas. Dois pontos. Comunidades de sofrimento e dor, o umbral e as comunidades devotadas ao bem. Então, quando nós olhamos esse pequeno trecho, nós vemos que os autores da bibliografia, que os que fizeram esta apostila buscaram, eles dividiram em três grandes contextos. E é uma divisão muito boa, né? Como sendo propriamente aqueles num lugar de maiores dificuldades, aqueles numa situação mediana e aqueles numa situação melhor, não é? O que é algo bastante razoável. Existem outras fontes que podem estudar essa questão de uma maneira um pouquinho mais detalhada, eu diria. Mas nós vamos lembrando disso ao longo do nosso estudo de hoje. Tá bem? Então, o item 2, ele vai para o primeiro aspecto, que são aquelas comunidades de sofrimento e dor. Lembrando, claro, sempre a ideia de um mundo de expiações e provas, ou seja, um mundo com feitio que nós temos aqui há milhares de anos. Então, no texto, vejamos, são constituídas, em princípio, por dois grupos distintos de espíritos. Há os que, a rigor, são qualificados de sofredores, ainda que não se deem conta da situação. Revelam expressiva inferioridade moral, percebida nas expressões fisionômicas, nos gestos, palavras e atos. Integram as chamadas comunidades abismais ou de sombras. Então, aqui, por este texto, nós estaríamos nos dando conta daquilo que é o contexto, vamos dizer, mais inferior desta estratificação que vive, né, aqui na Terra em moldes diferentes entre cada uma delas. Item B, os que são portadores de diferentes viciações, porém não tão superlativas quanto as anteriores. Formam um vasto e heterogêneo grupo que compõe as comunidades do umbral. As características gerais de ambos podem ser delineadas assim. Dois pontos. Predomínio de paixões inferiores. Há ações maldosas, brigas, intrigas, desarmonias variadas e perturbações generalizadas.
Então, para quem chegou agora, nós estamos na página 248 da apostila. Ociosidade e preguiça são comuns. Muitos habitantes se comprazem em subjugar o próximo, instituindo o trabalho escravo ou imposição autoritária da vontade, fato que conduz a processos obsessivos. Se nós pensarmos, fazendo um comentário, não é, no meio da leitura, destes dois primeiros itens, nós pensamos naturalmente o quanto, ao mesmo tempo que estamos estudando o mundo espiritual, ao fazermos esta leitura, nós estamos ouvindo falar do que nós temos na Terra, no plano físico, no mundo dos vivos, dos encarnados, porque tudo isto que ele traz nos dois primeiros itens, nós temos no Brasil e no mundo há muitos séculos. E eu até diria, de um certo modo, algo ainda muito mais evidente e difundido na Terra do que tivemos há muito tempo atrás. Então, se nós pensarmos que a apostila tratava agora sobre o mundo espiritual, o que nós concluímos? Que esse mundo espiritual, com essas características, claro, continua existindo na erraticidade, mas boa parte encarnou e vive hoje estas características, fora as outras que nós vamos ver em seguida. Os obsessores e dominadores mantêm controle mental sobre aqueles a quem subjugam pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. De novo, isso é lá do outro lado, nas zonas inferiores, mas é sobejamente também aqui no plano físico. Uso de palavras articuladas na comunicação interpessoal de forma semelhante à utilizada no plano físico, porque a comunicação entre eles não chegou a ser mais mental, telepática, através de comunicações pelos pensamentos, porque eles não alcançaram essa condição. Eles ainda vivem como viveram, se comunicando daquele modo no mundo material, não é? Indo pela desencarnação para o outro lado e continuando a mesma maneira de se comunicar. Volitação restrita, quase inexistente, e quando ocorre, não há deslocamentos significativos, permanecendo nas proximidades do solo. O comum é o uso das pernas e dos pés. Quando vocês viram, por exemplo, o filme Nosso Lar, onde André Luiz esteve por aqueles primeiros anos, vocês viam, não é, espíritos se arrastando pelo solo e outros caminhando com certas dificuldades, com certa lentidão, não é? Em função das dificuldades morais. E por que eles, então, não conseguem se desprender de uma espécie de chão, de piso? Porque o perispírito deles é muito grosseiro. E grosseiro no sentido de que ele é muito massivo. Sendo massivo, tem uma certa densidade e é atraído pelo campo gravitacional da Terra para baixo. Então, fica difícil, assim como os encarnados, todos com corpo físico, não voam, não volitam. Podem dar os seus pulinhos, não é? Os seus saltos, podem bailar, mas voar, voejar
Volitar são outras coisas. Pois bem, o acesso às regiões mais elevadas está temporariamente interditado, em razão das limitadas condições vibratórias desses habitantes. Então, reparem que as leis da natureza, incluindo as leis da física clássica mesmo, elas também, claro, se aplicam em qualquer lugar e não poderia ser diferente quanto ao mundo dos espíritos. A natureza não revela beleza, há predomínio de cores fortes e sombrias. Uma espécie de névoa envolve a região. As árvores e os animais são estranhos, diferentes, feios e sem viço. O relevo apresenta aridez e aspereza, sendo que o solo é desprovido de verdor. Não se encontram paisagens harmônicas. Há muitos vales permeados de cavernas, grutas, abismos e pântanos. Então, vale a pena aqui aquela observação já feita antes, por que nós que queremos ser bons médiuns, que estamos procurando nos capacitar para tanto, estamos estudando esses detalhes do mundo espiritual, porque os médiuns, quando estão trabalhando na mesa mediúnica, por assim dizer, eles estão como que tendo uma oportunidade de estar em regiões diferentes da chamada erraticidade, do chamado mundo espiritual, e é importante que o médium conheça isto para que ele, nas suas primeiras tentativas de atividade mediúnica ostensiva, se dando conta de imagens, de contextos do outro lado, ele possa, ou ela, reconhecê-los e compreender de imediato que, por causa daquelas características, onde que ele está agora para ali ser útil e fazer o trabalho de assistência aos desencarnados e sofredores, que é, vamos dizer assim, a tarefa mais importante das atividades mediúnicas. Pelo menos aquelas, claro, em socorro aos necessitados. Existem muitas outras. As cidades possuem edificações bizarras, com predominância de tons berrantes. As músicas exóticas e irritantes são usuais. E aí eu vou comentar de novo a ideia anterior, não é? Às vezes nós temos isto aqui no plano material, não é? Quantas músicas, quantas expressões de artes, elas são duvidosas, pelo menos, nas suas qualidades. O que isso significa? Que aqueles que criam certa natureza de expressões artísticas, e a música é um ótimo exemplo em relação a isso, músicas que muitos louvam como sendo algo que essas pessoas aproveitam, né? Enquanto que outros não conseguem suportá-las pelas suas características, o que revela um pouco, sem muita rigidez, mas revela um pouco das questões de que nós que estamos no mundo material encarnados, com que nós temos sintonia? Por quê? Porque de onde nós viemos? Nós devemos questionar isto, não é? Lembrando de que as artes
expressam as tendências espirituais, morais dos seus integrantes. Por último, no item 2, tais comunidades exercem influência direta e contínua sobre os encarnados. E a influência é tão grande que muitos reencarnam e vão no mundo material, como eu havia comentado, vão continuar aqui o que viviam lá, de várias maneiras diferentes, de acordo com as tendências pessoais de cada um e do seu conjunto da sociedade, das comunidades, da grande coletividade e num sentido mais amplo da civilização, a nossa, a atual. Muito bem, no item 3, meus amigos, vamos ver sobre o umbral. Trata-se de zona obscura que se inicia na crosta terrestre, espécie de região purgatorial, caracterizada por grandes perturbações decorrentes da presença de compactas legiões de almas irresolutas, ignorantes e desesperadas em graus variáveis. Aqui ele traz uma ideia mediana do umbral. Seguindo, o umbral é região de profundo interesse para quem esteja na Terra. Concentra-se aí tudo que não tem finalidade para a vida superior. Há legiões compactas de almas, ele repete, irresolutas e ignorantes, que não são suficientemente perversas para serem enviadas a colônias de reparação mais dolorosa, nem bastante nobres para serem conduzidas a planos de elevação. Representam fileiras de habitantes do umbral, companheiros imediatos dos homens encarnados, separados deles apenas por leis vibratórias. Não é de estranhar, portanto, que semelhantes lugares se caracterizam por grandes perturbações. Lá vivem, agrupam-se os revoltados de toda espécie. Vejam como isso é ensinamento para nós, seres humanos comuns, independentemente de que o nosso propósito aqui no grupo seja estarmos nos capacitando para as tarefas mediúnicas. Então, tudo isto que o capítulo nos vai trazendo é motivo, é convite para as reflexões de natureza pessoal para o dia a dia de cada época das nossas vidas, não é? Muito bem, formam igualmente núcleos invisíveis de notável poder pela concentração das tendências e desejos gerais. Pois o umbral está repleto de desesperados. É zona de verdugos e vítimas, de exploradores e de explorados. Então, esse tema de hoje nos dá bem uma ideia das nossas dificuldades na Terra e do quanto nós estamos muito longe da ideia da regeneração. Nós podemos estar pensando num limiar, numa fronteira entre expiações e provas e algo que seja bem mesmo um início de perspectiva de algo que nos ocupará o tempo, a energia e a consciência por
talvez dezenas de milhares de anos. Então, aqui, de novo, a doutrina espírita, com os textos que acabamos de ver, que são de vários autores, ela, a doutrina espírita, nos dá uma ideia da realidade. Então, conhecendo a realidade, nós vamos tratar de nos empenhar mais e melhor pelo nosso próprio progresso e, conseguintemente, pelo progresso geral. Outra observação curiosa é a ideia da psicosfera. Vejam essas últimas linhas sobre o umbral. E aí notem o quanto no dia a dia da vida comum, no trânsito, no shopping, no lar, numa instituição religiosa qualquer, nós estamos envolvidos por estas condições de vida humana dos desencarnados e do seu teor vibratório, que não é um teor vibratório emanado, construído, mantido somente pelos desencarnados. Nós somos iguais a eles. E nós, no nosso dia a dia, quando nós nos perturbamos, quando nós agimos de uma maneira destemperada, equivocada, deixando de buscar aquilo que é uma postura de razoabilidade, nós estamos ajudando a manter esse umbral que vem de dentro de nós mesmos. Então, meus amigos, é um alerta para nós. Porque se nós não mudamos, nos esforçando em busca de algo melhor, quando dormimos, inexoravelmente, é para isso que nós vamos. E quando morremos, do mesmo modo, é para uma situação como esta. Por isso que a Terra, sendo tão atrasada como ainda é, a maioria dos desencarnados vive ainda encarnados no umbral, num aspecto como este que acabamos de ver, ou como vimos no capítulo 2, comunidades espirituais de sofrimento e de dor. Reparem que o 2 e o 3, que é o umbral, são todos dois muito parecidos. Então, agora, né, nós vamos para o último parágrafo. Apesar da desolação e da desarmonia reinantes, as comunidades constituídas de espíritos sofredores e desarmonizados não se encontram abandonadas. Devotados benfeitores, alguns de alta hierarquia espiritual, ali se encontram em periódicas visitas de auxílio e amparo. Muitos desses benfeitores encontram-se, inclusive, instalados em plenas regiões abismais e umbralinas, em edificações denominadas núcleos ou postos de auxílio, realizando o trabalho sacrificial de amor ao próximo. Vejam que lindo isto, gente. Então, na medida em que há toda essa estratificação, vale a pena lembrar que aqueles que estão em más condições, moralmente falando, pela densidade do perispírito, não conseguem subir. Mas nós não podemos esquecer que há trânsito entre as esferas, dizendo de um certo modo, há um entra e sai, há um sobe e desce, desce e sobe. Mas dentro de graus de liberdade, dentro do que seja razoável, tanto para os bons, para os melhores,
para os que souberam evoluir, tanto quanto para os que não fizeram o dever de casa. Então, se os que estão em más condições estão impedidos de ascenderem, os que ascenderam são livres, dentro de certos aspectos, para descerem para ajudar, porque eles são imunes às influências perversas da adulteração moral que caracteriza os nossos irmãos aborrecidos da luz, vamos dizer assim. O item 4, seguindo adiante um pouquinho, comunidades devotadas ao bem. As sociedades beneméritas do além são constituídas de grupos de espíritos ligados entre si por simpatias mútuas ou por interesses comuns. Querem ver uma curiosidade? Assim como estas sociedades reúnem espíritos com este contexto moral, procurando ajudar os demais, isso existe muito no mundo espiritual, e vale então recordar que quando estas pessoas com estas condições estão encarnadas, são elas que vão criar as instituições de caridade, sejam os orfanatos, os hospitais públicos, privados, os núcleos de atendimento aos sofredores, aos idosos, aqueles que vão formando Médicos Sem Fronteiras, Cruz Vermelha Internacional, de tal maneira que os exemplos, claro, se materializam na Terra. Por quê? Porque, a par das dificuldades que eles encontram para isto, eles são preparados e eles vão criando condições, não é, para poderem amenizar um pouco do sofrimento humano dos encarnados, envolvendo grupos ligados às artes edificantes, superiores, todas elas, ligados ao pensamento filosófico, às ciências, às crenças, aos credos, às religiões, porque tudo isso na origem, em geral, é uma origem da parte de espíritos iluminados, de espíritos de condições medianas para cima. Então, reparem, de novo, estas coisas estão no mundo material devidamente instituídas e elas brotam de grupos que têm essa experiência de fazerem algo parecido do outro lado. No plano do mundo dos espíritos. Muito bem. Os seus habitantes apresentem gradação de conhecimento e de moralidade, mas todos demonstram necessidade de auxiliar o próximo. Sentimento manifestado de forma inequívoca nos estudos, trabalhos e inúmeras atividades que realizam. Tais comunidades estão usualmente localizadas em planos elevados ou em regiões de transição fronteira, situadas acima do umbral e dos abismos. Contudo, acham-se espalhadas por todos os locais de sofrimento e dor nos agrupamentos denominados postos de auxílio, ali executando atividades de esclarecimento e orientação aos trabalhadores locais
e prestando auxílio direto aos espíritos sofredores. E o que nós podemos aqui observar também é que há uma desproporção histórica enorme entre os que se demoram nas zonas de perturbação e de inferioridade moral e aqueles que já progrediram em muitos aspectos e estão, por isto mesmo, devidamente preparados para ajudar os outros, os que têm maiores limitações. Por quê? Porque o mal ainda, de certo modo, prevalece sobre o bem. Por que tantas doenças, tantas síndromes, tantas perturbações? Por que milhares de diagnósticos em medicina? Por que tantos doentes mentais, verdadeiras epidemias de depressão, de ansiedade generalizada, pânico, esquizofrenia, autismo, TDAH e assim por diante? Por que tantos abortos induzidos? Por que tantos suicídios? Por que tanta violência no lar, nas ruas, países uns contra os outros, guerras civis? De onde vem isso? Da nossa condição. E tudo isto que nós estamos reparando e que indicam a gravidade ainda da nossa, como que, estagnação espiritual, existe do outro lado. Na verdade, é tudo um mundo só, em que pequenos, médios e grandes, do ponto de vista moral, estão dos dois lados. No plano físico, devidamente misturados. No mundo espiritual, misturados só até certo ponto, onde a misericórdia se estabeleceu. Seguindo adiante um pouquinho, nessas comunidades benfeitoras, as regras da administração têm como base a natural ascendência intelecto-moral dos seus dirigentes. Outras características podem ser assim especificadas, ou seja, aquele que mais ama, aquele que mais conhece e age fraternalmente, é o mais indicado para governar, administrar, gerir estas colônias e núcleos. É o que nós chamamos de espiritocracia evangélica do maior saber e do maior amor. Não poderia ser diferente. No porvir da Terra, nós vamos encontrar não propriamente a escolha pelo voto direto ou indireto, tudo será pela meritocracia do maior amor, da mais intensa fraternidade. E nós não precisaremos de urnas, porque tudo será automático e inequívoco. Mas nós temos que crescer bastante para que esse porvir se torne o nosso presente, não é? E depende de nós, aliás, né? Outras características, vejam só, isso tudo é estímulo para nós, não é? Labor intenso em todos os setores. Os habitantes têm livre trânsito nas comunidades similares e nas esferas inferiores, em decorrência do grau de evolução moral e intelectual.
Alguns trabalhadores são levados periodicamente a visitar regiões elevadas para estágios de aprendizado. A volitação é locomoção comum, mas também utilizam outros meios de transporte terrestre e aéreo operados por máquinas. Mas, se assim preferirem, nada os impede de caminharem com o auxílio das pernas e dos pés. A comunicação é realizada por via mental ou pela palavra articulada. As edificações públicas e particulares primam pelo bom gosto, simplicidade e utilidade. Há escolas, ministérios e outros órgãos públicos, centros de estudo e pesquisa, bibliotecas, templos religiosos, setores de lazer e recreação, torres, hospitais, setores de recuperação ou de reequilíbrio. Neste parágrafo, é como se nós estivéssemos vendo o filme Nosso Lar, quando as cenas mostravam atividades da colônia. Lembram? Aliás, quem não lembre do filme, é só buscar fazer a revisão da película, porque é interessante agora comparar o que nós estamos estudando juntos com aquilo que do livro Nosso Lar foi retirado o principal conteúdo para o filme em si. A natureza é rica e bela, contendo colorido e luminosidade próprios, que causa admiração. Há rios, lagos, oceanos, cascatas d'água, montanhas, campos, planícies, planaltos, florestas, bosques. A vegetação, árvores, flores, arbustos retratam o harmonioso equilíbrio mental dos seus habitantes. E vejam que nós estamos tratando ainda tão somente de esferas melhores da própria Terra. Imaginem o que nós conheceremos no futuro nas muitas moradas da casa do Pai, nas mansões do Criador. Há animais que compartilham a companhia dos humanos, sendo por estes estimados, havendo alguns que participam de tarefas beneméritas, quais sejam resgate, vigilância, como, claro, aprendemos e temos no mundo inteiro. A influência espiritual aos encarnados e desencarnados é indireta, respeitando-se necessariamente o livre-arbítrio de cada um. Aqui nós podemos fazer uma observação indireta, num certo sentido, mas no sentido das irradiações mentais, dos sentimentos elevados, das ondas portadoras de um amor que nós não conhecemos ainda, ele é um mecanismo muito direto de aperfeiçoamento, de benefícios e de recuperação, muitas vezes de multidões de pessoas de contextos espirituais de aflição. Então, meus amigos, esse é o finalzinho da página 250, daquele que é o tema número 3. Então, nós vamos parando hoje por aqui o nosso estudo. Na semana que vem, nós vamos ver exemplos de colônias espirituais da Terra. Mas então, agora nós podemos voltar ao nosso convívio, vamos chamar assim, convidando os amigos para uns minutinhos
em que nós podemos ver as questões, as dúvidas ou contribuições que vocês queiram trazer. Podemos continuar gravando e sintam-se à vontade para trazerem o que desejarem. No parágrafo, está me ouvindo? Agora estou, Dácia. Ah, tá. O parágrafo fala assim: os obsessores e dominadores mantêm o controle mental sobre aqueles que subjugam pelos recursos da hipnose e das chantagens emocionais. Aqui na Terra, as pessoas que fazem hipnose com alguns pacientes, para eles, esses profissionais que fazem hipnose, eles seriam médiums, nesse caso? Eles seriam médiums? A gente poderia classificar eles como os médiums? Não necessariamente. O hipnólogo, aquele que fez uma formação na área do hipnotismo, vamos dizer, terapêutico, com uma finalidade de tratamento de pacientes, né? Ele pode agir tão somente pela sua própria condição mental e espiritual. Se ele tem alguma espiritualidade, além do mero conhecimento de hipnose, ele pode buscar a contribuição de benfeitores, de anjos de guarda, o seu, o do paciente. Ele pode buscar a supervisão pela prece de espíritos mais preparados do que ele, do que ela, para que o seu tratamento, a sua ajuda, tenha mais chance de êxito do que se ele quisesse trabalhar por conta apenas dele próprio. Então, as questões do hipnotismo, elas têm muito a ver com o magnetismo. Então, o próprio magnetismo também pode ser exercido sem uma busca de uma cobertura espiritual de elevação. Mas o ideal é que o magnetizador, o hipnotizador, pensando na ajuda ao paciente, ele nunca esteja sozinho. Que ele conheça a realidade espiritual e que ele seja suficientemente humilde para reconhecer as suas limitações, mesmo com toda a boa vontade, para ajudar quem quer que seja. E se ele tem esse sentimento, a espiritualidade amiga automaticamente lhe fará companhia. Obrigado a você, Das. Então, mais algum item que possa ser esclarecido? Professor, eu tenho uma dúvida. Eu vou ser breve, assim. Uma vez eu tive um sonho que existiam, assim, 4 pessoas que eu conhecia muito bem, assim, no sonho, né? Eu não lembro na minha memória física, né? E a gente sobrevoava, assim, uma cidade muito moderna, de muitos arranha-céus, assim. Na cidade estava de dia, eu estava dormindo de noite, a cidade estava de dia. A impressão que eu tinha era que era uma cidade dessas assim, tipo, ou na Coreia do Norte, aí o pessoal era todo né, Nisei, assim, né, a raça, assim, né? E as pessoas muito assim, vestidas bem diferentes, bem colorido, assim, muita... essa equipe também era engraçado que eles tinham, assim, cabelos coloridos, roupas bem chamativas, assim. O curioso que eu sabia, sem consultar nenhum mapa, nada, onde que cada um deles estava. E eu tinha que encontrar com cada um deles para fazer alguma coisa
mas eu não lembro o quê, porque no final eu acordo. Mas assim, eu encontrei um por um, e tinha sempre aquele sentimento de alegria, né, de encontrar, de reencontrar, alguma coisa assim. E no final, o que me chamou a atenção foi o seguinte: a missão, o que quer que seja, era dentro de um metrô bem grande. E aí a gente entrava, todo mundo junto, e nesse metrô eu achei muito curioso, porque saíam dessa área escura uma grande quantidade de pessoas que elas se arrastavam, elas andavam e elas tinham deformidades e lembravam esses zumbis de filme, né, de série, assim, né? Hoje em dia, muito em voga. E aí a gente tinha que fazer alguma coisa com eles, mas assim, eu não lembro, eu só lembro de ter chegado até esse ambiente. E assim, é curioso, né, porque parece até filme de ficção científica, mas assim, na época, eu lembro muito bem que aquilo me chamou muita atenção, porque eu não tinha, assim, visto filme nenhum para me impactar daquela forma, né? Não tinha, assim, consumido nada. A dúvida é o seguinte: existem áreas de sofrimento que estão incorporadas no ambiente físico, né? Dependendo do ambiente, por exemplo, você pode acessar uma comunidade de sofredores no mundo físico mesmo, né? Você estando em desdobramento, alguma coisa assim. É claro, na medida que você sai do corpo, qualquer um, nós vamos obrigatoriamente para algum lugar. Então, tem gente que fica perto do corpo, fica dentro de casa, não tem ideia, não tem ímpeto de estar mais distantes do seu dia a dia, não é? Essa região é uma região de umbral médio, a região onde os encarnados estão, né, de certo modo. Mas, quando nós nos desdobramos no sono, no coma induzido por uma anestesia, portanto, por drogas psicoativas, quando as pessoas usam drogas porque querem ter uma experiência diferente, mística, ou uma experiência ligada mesmo às viciações mentais, né? E farmacológicas, induzidas por drogas, né? Cada um vai para um determinado lugar. E na Terra, que é um mundo muito heterogêneo, há de tudo, há de tudo. Então, há de tudo em vários sentidos, porque você falou em Coreia do Norte. Coreia do Norte é um país muito atrasado por causa de questões políticas, por causa do poder vigente, como aconteceu em outra época no Camboja, no Vietnã, como acontece no Afeganistão, como acontece na Síria de 10 anos para cá, não é? Então, cada país tem as suas características, não é? Então, é importante que há uma condição média de cada nação, com variações para cima e para baixo em cada uma. Então, por exemplo, há países que a média é um pouco mais elevada do que outras. E isso tem a ver com questões morais, questões sociais, questões de desenvolvimento científico, tecnológico, apego, desapego, materialismo, espiritualismo. Então, tudo é muito heterogêneo. Mas a Coreia do Norte e tantos outros países, a média é muito limitada. Então, por exemplo, por causa das questões recentes, a diferença entre Coreia do Norte e Coreia do Sul é de se imaginar uma diferença imensa, não é? A diferença entre Haiti, que vive um drama hoje incalculável por causa de grupos
que administram a dependência química e o tráfico de drogas. O que acontece lá hoje é um drama sem fim, e do lado a República Dominicana, que é um país bastante razoável em relação ao progresso do seu povo, até materialmente falando. É um contraste numa linha divisória de fronteira. Então, espiritualmente, há de tudo. E há de tudo no próprio Brasil. O Brasil tem inúmeras partes, trevas extensas e profundas, e regiões lindas e maravilhosas, porque a população brasileira é muito heterogênea. Tanto a população encarnada, como, claro, a desencarnada. Então, nunca vai faltar, Leandro, lugar, nunca vai faltar variação, diferenças, e até visitas possíveis, desde que com segurança, em equipe, para se conhecer melhor a realidade espiritual do planeta Terra. Que a grande maioria dos habitantes do planeta desconhecem, mesmo entre os espíritas, mesmo entre os médiuns. Por isso, o nosso tema hoje. Nós que seremos médiuns amanhã ou depois, precisamos ter essa ideia de que mundo é esse. Aonde nós vamos exercer a mediunidade? Esse sobe e desce, entra e sai, luz e sombra, espírito e matéria, essa diversidade toda que nos caracteriza, nós precisamos conhecer. Até para que antes de dormir, nós façamos a nossa reflexão, a nossa oração, que nós pensemos a quem agradecer o que nos ocorreu naquele dia, o que nós gostaríamos para o dia de amanhã, conscientemente como nos prepararmos para as tarefas da noite, lembrando que 1/3 da vida humana nós passamos em média dormindo. Só que dormindo, vivendo, em média 8 horas por dia. Doutor Sérgio, só comentar uma coisa, eu estou tão acostumado a lembrar de trabalhos no hospital, né, durante a noite, assim, que essas visitas, assim, muito diferentes chamam muita atenção. Eu já tive também, assim, só para contar rapidamente, uma visita num lugar que tem muito a ver com a maçonaria em si, sabe? E eu só descobri depois, estudando a fraternidade. E o ambiente era um deserto egípcio. E aqui chamou muita atenção, porque todo mundo andava de terno preto, num deserto escaldante. Chamava muita atenção. E eu fiquei, assim, fascinado com aquilo, que eu pensei, gente, que contexto tão variado, todos de terno, assim, era como se eu fizesse um tour, assim, né? Ia num templo, e em outro templo, todos com aquela arquitetura do Egito antigo, assim, e um deserto, mas eu não sentia, assim, de forma alguma mal, eu saí de lá muito bem. Outra vez foi como se fosse uma fábrica, e essa fábrica ela tinha 3, 4 andares, e assim, cada andar tinha como é que a gente fala? Uma paisagem diferente. E aquilo me chamava a atenção porque você descia uma escada, você via um lago. Você subia a escada, você via outra imagem. Aí eu ficava, gente, uma coisa mais curiosa, como que no mesmo... Eu só desci um andar e eu estou vendo paisagens diferentes. E era também associada à fraternidade. E uma outra vez foi uma visita assim com irmãos, eles me levaram assim várias lojas assim. Só que as lojas elas ficavam dentro de montanhas, cravadas nas montanhas assim. Muito muito interessante, muito variado. Mas assim, contextos muito raros, né? Muito raros, intervalos aí de, sei lá,
4, 5 meses entre um e outro. Bem, bem diferente do que eu estou acostumado, assim, com o sonho, né? Muito bem, faz parte. Você traz para nós também informações da tua vivência e cada um vai dando tratos à imaginação, tentando te acompanhar, não é, né? Nos teus testemunhos, né? Muito bem, Leandro. E aí, meus amigos, alguém mais Doutor Sérgio, gostaria? doutor Oi, Sérgio, tem um oi, parágrafo do umbral aqui, está ouvindo? Do umbral. ouve. Tá, quando fala assim, pois o umbral está repleto de desesperados e é a zona de verdugos e vítima de exploradores explorados. O senhor falou uma frase que eu fiquei pensando aqui, eu queria que o senhor falasse mais sobre essa frase. Eu falei assim, pois o umbral vem dentro de nós mesmos, né? Eu queria que o senhor falasse mais um pouquinho sobre isso. Eu achei Olha, Dácia, interessante. claro, o que eu quis dizer é que nós podemos estar encarnados, mas espiritualmente, o que nós alcançamos ou deixamos de alcançar nos caracteriza do ponto de vista vibratório, do ponto de vista de pensamentos, sentimentos, ideias, ideais e utilização da vontade. Então, esse conjunto é individual, depende de toda uma caminhada histórica por muitos milênios. Então, se eu não alcancei uma luz interior, eu estou internamente umbralino. Então, quando eu durmo, esse umbral interno está em ressonância com o ambiente do umbral externo. Então, há sempre uma analogia entre a minha vida espiritual, a minha essência, o que foi feito, deixou de ser feito, o que foi alcançado ou não, me dá a minha característica e a de todo mundo. Então, por isso que tem pessoas que, quando desencarnam ou dormem, descem e vão viver horas ou séculos nas regiões limitadas do umbral inferior, enquanto que, mais raramente, aqueles que dormem ou morrem vivem de uma condição mediana, podendo ser para uma condição melhorzinha. Então, é interessante lembrar isso, né? Nós temos uma túnica, uma vestimenta física, mas ela é só bonita ou feia de acordo com várias outras questões. Mas nada disso é tão importante quanto aquilo que nós somos de verdade e que tem a ver com aquilo que nós pensamos, sentimos, escolhemos e fazemos no dia a dia. Faz sentido? Muito bem. Faz sim, doutor, faz sim. Obrigada. Tá bom, Dácia. Então, queridos, agora está na hora de nós interrompermos o estudo. Eu vou me despedindo também dos que vão olhar o estudo mais adiante, pedindo para a Viviane, para ela interromper a gravação agora.